o Senhor Jesus, falando aqui aos seus discípulos e à sua igreja, Ele nos deu uma promessa maravilhosa, promessa que já tem se cumprido, mas vocês receberão poder. Para cumprirmos a nossa tarefa, o nosso compromisso com Deus e com o mundo, de compartilharmos o Evangelho com todas as pessoas, nós precisamos de poder, do poder do Espírito Santo. Por que é que alguns crentes, entre semana, sai semana, não conseguem falar de Jesus a ninguém? Pode ser que esteja em pecado, pode ser que não esteja em pecado, mas falta na sua vida o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita, mas não está tendo liberdade para usar, para operar, para santificar, para fazer dele um instrumento para que outros ouçam o Evangelho e alcancem a salvação através da sua vida, do seu testemunho, da sua fala, da verbalização do Evangelho através da sua boca e do seu coração. O poder do Espírito foi dado à igreja, irmãos. Foi dado à igreja. O principal objetivo, e de acordo com esse texto bíblico, o poder do Espírito Santo foi nos dado não primariamente para usufruirmos dos dons espirituais, falarmos em línguas estranhas e profetizarmos. Eu sou pentecostal, acredito na contemporaneidade dos dons, mas a prioridade do poder do Espírito Santo ser dado à igreja não foi para o usufruto dos dons, mas foi para o exercício da evangelização. Não foi de modo algum como os neopentecostais tanto falam para conquistarmos poder e dinheiro. Não. Deus concede dinheiro a quem Ele quer. Alguns Ele dá mais, a outros dá menos. Mas Ele nunca desampara o justo, louvado seja Deus. Supre as nossas necessidades. O poder do Espírito Santo foi dado à igreja para que ela cumpra o seu papel de levar o Evangelho desde a cidade onde ela está instalada até os confins da terra. Irmãos, eu tenho visto que as coisas mais simples do Evangelho são coisas que a gente falha tanto, as três coisas mais simples do Evangelho que todo mundo pode fazer: orar, ler a Bíblia e evangelizar. E são as três coisas que nós mais falhamos, são alicerces da vida cristã. Não pode haver saúde espiritual na vida que não se dedica à oração, que não ama e medita na palavra e que não compartilha do amor de Deus aos outros. Parte das nossas doenças e fraquezas espirituais, parte dos problemas que vivenciamos no seio da igreja é por falta de oração, por falta de amor, apego, conhecimento da palavra de Deus e por falta de nos envolvermos com a evangelização. Irmãos, se nós contarmos assim um prazo de 1 ano como uma meta para ganharmos uma vida para Jesus, qual seria o mínimo que nós poderíamos colocar como uma meta? Uma meta viável, uma meta possível, uma meta mensurável. O mínimo: ganhar uma pessoa para Cristo ao longo de 1 ano. Eu pergunto, qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Qual foi a última vez que você evangelizou? Meus irmãos, é muito bom nós falarmos para as pessoas: Jesus te ama. É muito bom nós convidarmos: vamos à igreja. Mas isso não é evangelização. Evangelização é a comunicação do conteúdo do Evangelho. Eu não estou dizendo que você não possa falar às pessoas que Deus as ama, que Jesus tem um propósito nas suas vidas, e nem tampouco estou desencorajando você a convidar pessoas a virem à igreja. Mas o que eu estou dizendo é que estas atitudes que são boas e devem fazer parte do nosso dia a dia, isso não é evangelização. Evangelização é mais do que isso. Evangelização é você compartilhar o conteúdo do Evangelho. Aí vai uma pergunta: o que é o Evangelho? Você sabe responder a esta pergunta? Se alguém na rua, um vizinho seu, um parente seu, alguém no seu trabalho,
no comércio, na repartição pública, na escola, na universidade, se alguém lhe perguntar o que é o Evangelho, me fale o que é o Evangelho, você saberá responder em 3 minutos, ou em 30 minutos, ou em 3 horas o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho é tão rico e ao mesmo tempo tão simples, que ele pode ser transmitido em apenas 3 minutos, mas pode ser explicado, ele pode ser compartilhado por 3 horas, e 3 horas pode ser até pouco para você compartilhar o rico e inesgotável conteúdo do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós precisamos, irmãos, de poder espiritual. Eu gostaria que um dos resultados deste congresso é que você se convertesse ao propósito de Deus, de compartilhar o Evangelho aos outros, para que através da sua vida outras pessoas conheçam o Evangelho, quer aceitem-no ou rejeitem-no, mas as pessoas precisam ouvir para se tornarem desculpáveis diante de Deus. E o compromisso de fazê-las ouvir o Evangelho é um compromisso que eu e que você, nós temos como igreja do Senhor Jesus. Nosso compromisso é compartilhar o Evangelho. Se nós nos dedicarmos à evangelização, se nós consagrarmos as nossas vidas, se nós orarmos pelas pessoas que queremos evangelizar, eu tenho certeza, irmãos, que Deus nos dará uma alma para Cristo até o final do ano. É muito pouco, eu sei que é pouco, mas quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos 5 anos? A evangelização, irmãos, é uma batalha. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa. Muitas vezes eu percebo que os crentes estão muito mais indispostos a falar do Evangelho do que muitos incrédulos a ouvir. E quando eu constato isso, eu fico me perguntando: quem é que está precisando mais de oração? É o perdido ou é o crente? E às vezes a minha conclusão é que nós, como povo de Deus, estamos com uma culpa muito maior diante do Senhor do que aqueles que estão perdidos, porque os que estão perdidos não conhecem o Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho e vivemos como se não conhecêssemos. Nós cremos no Evangelho que parece que não acreditamos na sua eficácia. E por isso não evangelizamos. Não evangelizamos por quê, irmãos? Sabe um dos motivos pelos quais nós não evangelizamos? Porque nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Nós não evangelizamos porque nós queremos nos preservar de uma situação incômoda, da pessoa não gostar, de sermos mal interpretados, de não sermos bem aceitos, de criarmos uma situação inquietante entre comigo e outra pessoa. Por isso, irmãos, nós precisamos, uma das orações que nós precisamos fazer é: Senhor, eu quero te amar mais. Há um lindo hino que na minha juventude nós cantávamos, que foi composto por um rapaz chamado Volô. Hoje já com seus 70 anos. Ele fez poucos hinos, mas os hinos todos que ele compôs foram lindos. Um dizia assim: antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde e mau, tu me amaste e me deste a paz. Estou esquecido do restante, mas no final ele diz assim: eu te peço uma coisinha mais, para que eu possa fazer a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te.
ensina-me, Senhor, a amar-te. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. A igreja dos nossos dias precisa continuar fazendo esse pedido, porque nós desaprendemos a amar. A maioria de nós não passa 10 minutos por dia diante de Deus em oração. Passar 30 minutos é para poucos crentes neste Brasil. Quando nós estamos assistindo futebol, nós queremos que tenha prorrogação e vá para os pênaltis, porque a emoção é maior, e a gente tem todo o tempo e toda a disposição, mas para orar diante de Deus a gente não consegue ficar nem um tempo só de 45 minutos. Desaprendemos a orar, desaprendemos a amar a Deus. A igreja dos nossos dias é uma igreja mais ensimesmada, é uma igreja mais autocentrada, é uma igreja que olha mais para os seus interesses, e por causa disso desaprendeu também a evangelizar. Distribui folheto e acha que é o bastante. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus sentou com Cornélio e o evangelizou. Naquela noite, Jesus lá à beira do poço de Jacó evangelizou aquela mulher samaritana. E a gente fazer um estudo, vendo como Jesus evangelizou. Ali naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, tem todos os princípios de uma evangelização bem-sucedida. E o impacto do evangelho foi tão grande na vida daquela mulher, que mesmo sendo nova convertida, mesmo não saber evangelizar, ela sabia dizer o suficiente para atrair pessoas a Cristo. Ela foi correndo para a sua cidade, deixou até o cântaro para que pudesse estar mais à vontade. Chegando, ela disse: venham ouvir alguém que disse tudo sobre a minha vida. Não será porventura ele o Cristo? Não será porventura ele o Messias? E as pessoas vieram, muitas pessoas vieram ouvir Jesus por causa do testemunho daquela mulher, e eles ficaram tão impactados que disseram: Jesus, fica um tempo aqui conosco. Jesus ficou 2 dias, e depois aquela multidão chegou para a mulher e disse: nós não estamos crendo apenas pelo seu testemunho, mas porque o ouvimos e sabemos que tudo quanto ele está dizendo é verdade. Louvado seja Deus. Você conhece Jesus muito mais do que a mulher naquele momento à beira do poço de Jacó. E Deus pode fazer na sua vida algo semelhante, como fez com aquela mulher. Deus quer usar sua vida para atrair pessoas a Cristo, mas para isso você precisa, além de ter uma vida santa, você precisa ter coragem, você precisa se dispor para abrir sua boca e falar do Evangelho às pessoas. Jesus disse, em outras palavras, Jesus estava dizendo: sem poder não vai. Por isso, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqui Jesus está reafirmando, dizendo: mas vocês receberão poder para que vocês possam ir, para que Jerusalém, Samaria, para que a Judeia, para que os confins da terra sejam evangelizados. Eu vou dar a vocês o que vocês precisam. O Espírito Santo descerá sobre vocês, e vocês serão revestidos de poder do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e todo o livro de Atos se desenvolve a partir desta revelação, desta palavra de Jesus em Atos 1:8. A partir daí nós vemos os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, no templo, nas ruas, nas casas, aproveitando toda a oportunidade para falar do Evangelho. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Você precisa. Quando você for cheio do poder do Espírito Santo, você não vai ficar calado, você vai falar, você vai testemunhar, você vai verbalizar o Evangelho, você não ficará calado. Certa vez, os discípulos estavam sendo pressionados pelas autoridades e Pedro disse: nós não podemos calar. Se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Precisamos do poder. Precisamos do poder do Espírito para crermos no poder do Evangelho.
este evangelho que tem poder para salvar o mais vil pecador. E logo no início da história da igreja primitiva, o Senhor Jesus alcançou o mais improvável dos homens, que era Saulo de Tarso, aquele homem que, como um touro feroz, perseguia a igreja, perseguia os seguidores de Jesus, aquele homem que entrava nas casas dos crentes para levá-los às prisões, aquele homem com ódio no coração, aquele homem que queria parar o avanço da igreja, aquele homem, todos poderiam imaginar a salvação, a conversão de qualquer um, menos de Saulo de Tarso, e foi exatamente o mais improvável de todos os homens que a graça de Deus alcançou, transformou sua vida. Louvado seja Deus. Você precisa, meu irmão, ter uma lista de pessoas pelas quais você ore todo dia, suplicando pela salvação delas e pedindo a Deus a oportunidade de lhes falar do evangelho. E nessa lista você vai ter algumas pessoas improváveis. Mas Jesus mostrou à igreja primitiva que não havia pessoas improváveis para a conversão, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que o mais duro dos corações. A palavra de Deus, o amor de Deus pode alcançar o mais vil dos pecadores. Eu me lembro que quando eu estava estudando, eu fiz o curso de engenharia e tentei estudar odontologia. Deixei a odontologia pela metade. Mas conheci na nossa turma de odontologia aquela jovem, era a mais brincalhona, a mais falante, a mais divertida de todas as pessoas da nossa turma. E eu sempre fui tímido, naquela época principalmente, e eu tinha até medo de me aproximar dela devido à sua extroversão, a sua facilidade de brincar com todo mundo. Gente muito fina, muito boa. E eu não consegui compartilhar do evangelho com ela. E certa vez estava aqui na igreja do pastor Catão, mais de 30 anos eu fui membro dessa igreja, e naquele domingo à noite, quando o pastor Catão pregou e fez o apelo, quem foi a primeira pessoa que entregou a vida a Jesus naquela noite? Aquela pessoa. E eu fazia parte do grupo que dava as orientações aos novos convertidos. O pastor Catão me chamou, eu e mais algumas pessoas. Nós fomos, eu acho que umas 8 pessoas naquela noite renderam-se a Jesus. E eu então peguei lápis, papel, o evangelho de João para presentear, e eu conversei, eu fui exatamente aquela minha colega. Ela chegou para mim e disse: Sérgio, tu és crente, rapaz, tu nunca me falaste de Jesus durante esse tempo todo que a gente estudou junto. Meu irmão, não sabia. Olha, foi uma das maiores vergonhas que eu já passei. E eu louvo muito a Deus porque essa pessoa continua firme no evangelho. Vocês devem conhecê-la, é Morgana Macena, está saindo agora, sempre envolvida nos últimos anos com política, serva de Deus. Meus irmãos, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos crer no poder do evangelho. O Senhor pode salvar qualquer pessoa, aquela pessoa da sua família, aquele amigo seu, colega de trabalho, colega da universidade, que você diz: esse é o último, o coração dele é muito duro, ele é muito pervertido, ele gosta muito das coisas do mundo, ele está aprisionado às drogas. Nada disso é dificuldade, porque o evangelho é poderoso para alcançar e salvar o mais improvável dos homens. Aleluia! Na sua lista você tem de colocar alguns improváveis. Não coloque só gente que você acha que vai ser fácil, não. Coloque os que você acha que vai ser fácil e os que você acha que serão difíceis e até os impossíveis. E você vai ter surpresa. Alguns que você acha que é fácil endurecerão o coração, e alguns dos improváveis serão quebrantados pelo poder de Deus. Aleluia! Meus queridos, outra coisa, nós precisamos do poder de Deus para ousarmos para alcançar os perdidos. Ousadia, ousadia. Eu estou lendo com a minha esposa um capítulo do Velho Testamento por dia e meditando. E nós estávamos até há pouco tempo em Crônicas, em 2 Crônicas.
que relata sobre Josafá, no capítulo 17, me chamou a atenção um texto que fala sobre uma das atitudes do coração daquele rei de Judá. Diz assim: o coração de Josafá se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. Que coisa linda, que testemunho maravilhoso. As pessoas da sua casa, seus filhos, sua esposa, precisam dizer isso a seu respeito. O meu marido, ele é ousado em seguir o caminho do Senhor, ele é ousado em fazer a obra de Deus, ele é ousado na evangelização. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, sabe o que é que nos falta para sermos ousados? O poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso 31 e 31, diz assim: é uma reunião de oração da igreja. A igreja estava sendo perseguida, as autoridades religiosas queriam calar a igreja, e a igreja coloca essa situação diante de Deus, e está em oração, e a igreja está pedindo: Senhor, dá-nos a tua graça, queremos continuar pregando o evangelho, que o Espírito Santo nos use, que o Senhor opere através das nossas vidas. E no verso 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado imediato deles ficarem cheios do Espírito Santo, irmãos? Com ousadia e intrepidez anunciavam a palavra. Você está sem intrepidez, falta-lhe ousadia para pregar a palavra? Ore, consagre a sua vida, busque a Deus, peça a Ele que lhe encha do Espírito Santo, e você terá a ousadia que necessita para pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Meus irmãos, para já irmos concluindo, a nossa igreja, eu faço parte de uma pequena igreja no bairro de Manaíra, somos mais ou menos uns 40 irmãos, é um trabalho que tem 4 anos, sofremos muito nesta época de pandemia, mas estamos firmes lá. E a nossa igreja começou a orar por algumas pessoas enfermas do interior do estado, pessoas amigas, conhecidas de alguns membros da igreja. E nós passamos a orar também por uma senhora em Campina Grande. Depois, quando começamos a orar por ela, aquela senhora, enfermeira aposentada, muito católica, do interior de Pernambuco e daqui da Paraíba, sua família ficava entre um e outro estado, muito resistente ao evangelho por muitos anos. Mas havia uma amiga dela, uma amiga de mais de 15 anos, que passou a viver o evangelho, pregar o evangelho a ela e a orar por ela. Aí esta amiga nos pediu para orarmos pela cancerose, e nós começamos a orar. E certa vez ela, que nunca tinha interesse de ir para culto nenhum, assistiu o culto da nossa igreja online. E no final do culto nós fizemos aquela oração citando o nome dela, pedindo que Deus abençoasse a sua vida, a sua saúde. E tocou o coração dela. A partir dali, vez por outra, ela assistiu os cultos online da nossa igreja. E Deus colocou em agosto do ano passado no meu coração o desejo de visitá-la, para pregar a ela o evangelho. Conversei com a minha esposa, começamos a consagrar, a orar mais por ela, porque já orávamos todo dia, e a jejuarmos por sua vida. E marcamos no dia 21 de agosto do ano passado. E naquela semana, então, mais oração, mais jejum, consagramos-nos para que Deus nos usasse como seus instrumentos. E fomos a Campina Grande. A viagem a Campina foi com o exclusivo objetivo de falar de Jesus a esta senhora. Chegamos na sua casa, fomos muito bem recebidos. Aquela amiga nossa, que era amiga dela, estava junto também. E estava prepararam um almoço também muito gostoso para nós. Mas aí conversamos ali na sala. Eu e a minha esposa, Deus usou a minha esposa com muita graça para falar do evangelho a ela. E depois dessa palavra evangelística da minha esposa, eu fui fazer o arremate. E eu perguntei se ela gostaria de entregar sua vida a Jesus. Meus irmãos, na mesma hora, ela com muita alegria entregou sua vida a Jesus. Naquele dia, a sua vida foi transformada. Isso em agosto do ano passado, ela passou a ser discipulada por um pastor amigo da família, e ela está firme na fé. Mas o que eu quero deixar como testemunho para o irmão é que muitas vezes, irmãos, para nós alcançarmos alguém, nós precisamos de um esforço.
precisamos até mesmo colocar a mão no bolso para investirmos na aproximação, chegarmos perto de alguém para falar do Evangelho. Sabe aquele amigo seu que talvez faça um tempo que você não conversa com ele? Convida para comer uma pizza. Ou um suco de maracujá. Um momento em que você prepare aquele momento em oração para estar com seu amigo, para falar do Evangelho a ele. Meus irmãos, nós somos responsáveis por todos quantos fazem parte da nossa rede de relacionamento. Você tem uma rede de relacionamento e diante de Deus, você tem o dever de falar do Evangelho às pessoas da sua rede de relacionamento, que são seus parentes, seus amigos, colegas de trabalho, colegas de estudos, vizinhos. Você sabe as pessoas da sua rede de relacionamento. O Espírito Santo está trabalhando no coração de alguns deles, que estão em processo de quebrantamento. Outros estão com o coração duro, você não sabe, mas você pode orar, você pode pedir: Deus, me mostra quem tu queres que eu ore, quem tu queres que eu me aproxime de uma forma muito especial para falar do Evangelho. E Jesus vai colocar no seu coração os nomes das pessoas em cujas vidas Ele está trabalhando, trazendo quebrantamento, e você precisa chegar lá com o Evangelho para que ele creia em Jesus e seja salvo, ganhar almas para Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz: quem ganha almas, sábio é. Em Provérbios. Você tem pedido talvez sabedoria para tanta coisa, mas eu aposto que a maioria de nós aqui nunca fez a Deus o pedido de sabedoria para ganhar almas para Jesus. Esta precisa ser uma oração diária sua. Senhor, dá-me sabedoria para falar do Evangelho. Dá-me sabedoria, a sabedoria que a tua palavra fala, esta sabedoria para pregar o Evangelho, comunicar o Evangelho com graça, com unção, na autoridade do Espírito Santo, para que através da minha vida tu possas alcançar alguns da minha rede de relacionamentos. Meus irmãos, finalizando, eu gostaria que você fizesse um compromisso no seu coração. Senhor, neste dia, eu quero que tu me dês a graça de, ao longo deste ano, ganhar uma vida para Jesus. Faça o compromisso de uma. Nós somos aqui talvez uns 70 homens. Se nós fizermos este compromisso, como fruto deste congresso, como fruto da consagração da sua vida, esta igreja vai batizar pelo menos mais 70 pessoas daqui até o final do ano. Você fazendo o mínimo, você alcançando o mínimo, uma pessoa para Jesus até o final do ano. Irmãos, não é impossível. Deus pode fazer a obra, Deus pode lhe usar, tal como usou a mulher samaritana. Agora você precisa colocar-se diante de Deus, e tal como aqueles irmãos, naquela reunião de oração de Atos 4, orar, receber o enchimento do Espírito Santo, para que você possa sair com ousadia, pregando o Evangelho e ganhando almas para Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, e que Ele faça de nós pessoas que amem a Deus acima de todas as coisas, e que faça de nós também ganhadores de almas. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu operas nas nossas vidas na simplicidade da Tua palavra, de um culto e de um momento de oração. E te louvamos, ó Deus, porque Tu és poderoso para gerares nos nossos corações ardor evangelístico, um amor tão grande pelo Senhor, que não nos conformemos em vermos vidas que não Te glorificam e que podem passar a Te glorificar se forem alcançadas pelo Evangelho.
Deus, enche-nos do poder do Teu Espírito, para que superemos as barreiras do nosso coração e vençamos o silêncio das nossas bocas e possamos falar com ousadia deste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do perdido pecador, e que possamos ter coragem de nos expormos para falarmos de Jesus às pessoas, quer queiram ou quer não queiram ouvir. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua graça. Gera no nosso coração desejo que só o Teu Espírito pode gerar, de não sermos apenas crentes frequentadores da igreja, que não sejamos crentes apenas que cumprem os deveres mínimos de uma religião, mas, ó Deus, transforma-nos pelo poder do Evangelho e faz de nós labaredas de fogo, que através das nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho para a glória do Teu santo nome. Ei-nos aqui, transforma-nos e converte-nos a Ti, e seremos convertidos, e seremos usados por Ti no poder do Teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.